Olá pessoal, tudo bem com a WG? Para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, hoje a gente vai mergulhar na história chocante de um piloto respeitado, né? E num segredo sombrio que ele escondia. É uma análise que a gente vai mostrar como a confiança pode muitas vezes ser a máscara perfeita para atos terríveis, né? E pois é pessoal, é exatamente nesse ponto que a gente começa, o momento que uma carreira de prestígio desaba de forma abrupta, né? Mas para muita gente isso é totalmente inesperado. Vamos ver como as aparências podem enganar de um jeito muito perigoso, né? Então vamos lá. A história toda começa com a prisão do piloto Sérgio Antônio Lopes, de 62 anos. E não foi em qualquer lugar não. Foi no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, né? Um dos mais movimentados do país. Um cenário que era de pura rotina, que virou palco de uma revelação assustadora. Imagina a cena. Tudo pronto para mais um voo. Mas, ao invés de passageiros embarcando, o que se revelou foi uma vida paralela, escondida. A pessoa que era responsável pela segurança de centenas de vidas estava, na verdade, bem no centro de uma investigação criminal gravíssima. E olha só, pessoal, a acusação aqui é pesada. Não era de alguém que agiu sozinho, né? Um lobo solitário. Ele era o líder, ele era o mentor de um grupo, né, criminoso organizado. Ele não era só um participante, ele seria o arquiteto de todo o esquema. Bom, aí fica uma pergunta no ar, né? Como é que um homem, numa posição de tanta visibilidade, de tanto respeito, conseguiu fazer tudo isso por tanto tempo sem ninguém desconfiar, né? A resposta parece estar justamente na habilidade dele em construir e depois explorar, né, a confiança das pessoas. Aqui a gente vê um contraste absurdo, né, entre a imagem pública e a realidade que as vítimas descreveram. De um lado, um profissional exemplar, né, um tio bonzinho; do outro, um indivíduo descrito como frio, calculista e francamente cruel, né? E pelo que a investigação aponta, ele seguia um método, quase um passo a passo para se infiltrar nas famílias, né? Primeiro ele identificava quem estava passando por alguma dificuldade, né? Oferecer ajuda, um presente aqui, um dinheiro ali. E quando via, já tinha ganhado a confiança de todo mundo. Era a porta de entrada para manipulação e para coerção, né? E o mais impressionante é que essa rede toda começou a ruir não por uma grande operação policial, mas pela coragem de uma mãe. Uma única pessoa que recebeu uma mensagem aterrorizante, né? E se recusou a ignorar. Ela decidiu que iria buscar a verdade, não importava o quão dolorosa fosse, né? Esse foi o ponto de virada da história. Tudo começou com uma simples mensagem de texto, anônima, né? Uma mensagem que podia ter sido muito bem apagada, né? Ignorada, mas na mão dessa mãe se tornou a chave que abriu a porta para desvendar todo esse esquema, né? A mensagem foi essa, direta e reta, né? A primeira reação dela foi, claro, foi de choque, né? De não acreditar. Ela chegou a pedir provas para quem mandou a mensagem. E aí o que ela recebeu em troca só confirmou os piores medos dela, né? E o trabalho que ela teve, pessoal, foram 8 meses juntando as peças desse quebra-cabeça, né? Ela salvou conversas, atriou movimentações financeiras, e mesmo quando a própria família duvidava dela, ela não desistiu, né? Ela juntou tudo e levou direto para o Ministério Público. Mas para garantir que ninguém falava nada, o silêncio era imposto na base do medo, da ameaça, né? As vítimas eram chantageadas, ameaças contra a família eram constantes. Isso criava uma barreira de silêncio que era muito difícil de quebrar. Com a investigação avançando, ficou claro que o Sérgio não estava agindo sozinho. Ele tinha uma rede de cúmplices pequena, né, mas fundamental para o esquema funcionar. Pessoas que deveriam proteger, mas que estavam fazendo exatamente o contrário. Essa estrutura de cumplicidade é difícil de processar, né? Porque as pessoas que tinham o dever de cuidar das crianças estariam envolvidas na exploração delas, né? A avó tinha um papel central de encontrar novas vítimas. Que incrível, né, pessoal? Essa frase, dita pela mãe que começou a investigação, resume bem, né, essa traição, né? A vitimação não é um negócio que veio de um estranho, né? Mas de dentro da própria família, né? O que torna essa quebra de confiança muito mais perturbadora. Bom, com os principais envolvidos presos, a investigação começou para valer, né? Tentando entender o tamanho real do estrago. E as autoridades têm uma certeza, né? Isso é só a pontinha do iceberg. Por enquanto, a polícia identificou 6 vítimas. Seis, né? Seis. Mas a suspeita é muito forte de que esse número seja bem maior, né? O fato dele ser piloto e viajar o tempo todo abre a possibilidade de existirem vítimas em vários lugares diferentes. E é por isso que o escopo da investigação é muito grande. A análise do celular dele é vista como uma peça-chave, né? Para mapear essa rede toda, identificar outras vítimas e outros possíveis cúmplices. A polícia está identificando pais que nem faziam ideia do que estava acontecendo. É uma situação, cara, incrível, né?
E no fim a gente fica com essa pergunta, pessoal. Se um homem que parecia ser totalmente acima de qualquer suspeita era, na verdade, um predador, em quem a gente pode confiar? Esse caso nos força a questionar, né, as aparências e o que realmente é preciso para proteger os mais vulneráveis. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau.